Hoje eu venho mostrar como fazer o passo a passo deste boneco de neve aqui para colocar numa guirlanda de Natal ou para você pendurar de enfeite numa árvore de Natal. Meu nome é Letícia Bittencourt. Trouxe aqui um fio embalado. Esse fio aqui a gente vai usar para fazer o acabamento dos olhos da boca do boneco de neve. E eu tô mostrando para vocês que você não precisa tirar o plástico de proteção do fio. Você pode simplesmente fazer um furo, como eu fiz agora. Pode ser com a tesoura ou com a própria agulha. E com a ponta da agulha você puxa o fio lá de dentro. Olha, dessa vez foi bem fácil. E aí o seu fio fica protegido. Algumas vezes você tem que puxar um tufo maior de fio, mas normalmente você consegue tirar, se você for bem no centro, você consegue tirar o fio aqui de dentro e aí ele fica mais protegido sem receber poeira, porque o plástico vai estar protegendo. Infelizmente eu não sabia disso quando eu abri esses fios, mas agora fica a dica para você aí. Para fazermos aqui o nosso amigo boneco de neve, nós vamos precisar de um fio amigurumi branco, um fio amigurumi vermelho, um fio preto para fazer os detalhes, pode ser amigurumi, um outro fio mais fino, e eu vou usar esse fio mais fino verde para fazer esse protetor de orelhas para um boneco de neve. Vamos usar a agulha 4, uma tesoura e uma agulha para acabamento. Vamos iniciar aqui com um anel mágico. Então, eu vou passar o fio aqui pela volta do meu dedo. Aqui tá a ponta que sai do rolo. Eu vou segurar, passar a agulha aqui por baixo e segurar com o dedo de trás. Vou passar por dentro do círculo e vou puxar o fio que vem do rolo. Vou passar aqui por dentro do círculo e vou puxar o fio que vem do rolo. Olha, eu fico com... E tem o fio aqui, que vem aqui por trás, eu passo por cima da agulha e faço o primeiro ponto no círculo mágico. Agora, eu vou fazer o segundo ponto no círculo mágico. Puxo o fio lá atrás, faço a laçada na agulha e fecho. Agora, a gente coloca a agulha dentro do círculo, puxa o fio, traz pra frente. Agora, o fio vem por trás e passa na agulha. Puxo ele por dentro. E assim a gente vai fazendo até ter 6 pontos. O primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fechar aqui o círculo mágico. 6 pontos, ele já fica bem fechadinho. Então, vou aqui no meu primeiro ponto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer a cabeça do quinto ponto agora, passando aqui, ó, pela cabeça do primeiro ponto e puxo o fio lá pra trás. E aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças de ponto. Agora, eu vou passar o fio aqui e vou pegar essa laçadinha aqui de trás. Passei o fio por baixo olha, ele veio pra cá e entrou. Eu passo aqui por baixo dessa cabeça desse ponto, seleciono aqui atrás o fio que vem do rolo, que não é esse aqui, que tá longo, e puxo aqui por dentro da laçadinha e por baixo da cabeça do ponto. E faço uma laçada. Agora, eu vou fazer a segunda laçada aqui no mesmo ponto. E aí, vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. E vou finalizar. Como eu tenho 6 pontos de base, eu vou finalizar com 12 pontos. Então, boto 1,
2. Agora no próximo. 1, 2, 1, 2, e aqui tem 1, 2. Puxou o fio do rolo para ele não tensionar seu trabalho. Nós temos aqui 1, 2. O primeiro ponto não tem cabeça, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o 12º ponto vai ser a cabeça, né? Do 12º ponto, eu vou criar quando eu passar a agulha aqui, ó, por baixo e puxar aqui para trás. Olha só como fica o círculo certinho. Então, agora vamos iniciar a próxima carreira. Passo a agulha aqui por baixo desse fio, pego lá atrás a alcinha e ó, pego o fio que vem do rolo. Cuidado para não pegar esse fio aqui do anel mágico. E agora eu puxo aqui por baixo e tenho o primeiro ponto. Só o corpo do ponto, porque a cabeça eu vou fazer no final. Agora eu faço um ponto, vamos fazer 2 pontos aqui. E no próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. Agora eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos soltar o fio. Para ele não atrapalhar o nosso trabalho, não tensionar nosso trabalho. Então, eu tenho 1, 2, 1. E agora eu vou fazer o segundo aqui no mesmo ponto de base. Agora eu vou fazer um sozinho. E vou fazer 1, 2. Agora um sozinho. E 2 juntos aqui no mesmo ponto de base. E assim a gente segue até aqui no final. Então, eu fiz 2 pontos no mesmo ponto de base e um sozinho. 2 pontos e um sozinho até o final. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o 18º ponto, eu vou fazer a cabeça aqui. Desta forma, vou passar a agulha aqui por baixo. Puxo o fio aqui lá para trás. E aqui eu tenho ponto formado. Passo a agulha por baixo da laçada que eu puxei. E pego essa alcinha aqui atrás. E agora eu puxo o fio do rolo. Agora nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base e 2 sozinhos. Então, aqui eu vou fazer um sozinho agora. Agora eu vou fazer 2 juntos aqui. 1, 2. Agora eu vou fazer um sozinho. Aí eu vou fazer outro sozinho. Agora eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora eu faço 2 sozinhos. E assim vou fazendo 2 juntos no mesmo ponto de base, 2 sozinhos até o final. Então, como eu iniciei com um sozinho, 2 pontos, um sozinho, eu vou terminar com 2 pontos no mesmo ponto de base e agora um sozinho. Então, nós totalizamos 24 pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E o 24º ponto é
aquele que a gente faz a cabecinha aqui, nessa segunda laçada, nessa última laçada aqui do círculo mágico. Ele já está do tamanho, então nós vamos, na verdade, puxar aqui o fio, cortar, e nós vamos arrematar fazendo uma simulação desse último ponto. Como é que a gente faz? A gente pega a agulha, passa aqui por trás e puxa o fio, não a laçada como a gente fazia. Aí agora, você vê qual é o formato do ponto? Ele sai daqui, vem pra cá e volta para o mesmo lugar. Então, ele vai sair aqui, passar desse lado, e aqui eu vou fazer ele entrar aqui nesse mesmo lugar. Então, eu pego a agulha, ó, já pego a alcinha, ou eu puxo, ou faço com essa agulha mesmo, passo aqui por dentro dessa alcinha aqui do ponto de trás e por meio do ponto, ó, aqui é a cabeça do ponto, e puxo. Ou você pode fazer com agulha de tapeceiro também, ó. Aí você puxa ele aqui por dentro e simulou o ponto, olha. Você nem sabe aonde foi que você fez a cabeça do ponto, né? A gente só sabe porque o fio tá aqui atrás. Então, foi essa cabecinha que nós simulamos, mas ela tá igual a todas as outras. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o círculo mágico para fazer a cabeça do Homem de Gelo, Boneco das Neves. Então, nós vamos iniciar novamente com o círculo mágico, passando aqui por trás. Vou iniciar novamente daquela forma que eu crio um ponto perfeito para não dar diferença no nosso círculo. E assim a gente fez o primeiro ponto baixo. Agora a gente faz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E aí a gente puxa o fio do círculo mágico para você fazer o fechamento do círculo. Então, como eu faço? Puxo aqui por dentro da cabecinha do primeiro ponto. Eu puxo a laçadinha aqui para trás, ops, pela cabeça do ponto, não veio. Pronto, veio. Olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sexta a gente passa o fio aqui por trás, pega a laçadinha aqui. Agora, a próxima carreira, como é que vai ser? Vão ser 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, por toda a volta, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Puxo o fio, dou a laçada, e agora, neste mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. E agora, no próximo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2. E assim eu vou fazendo. Ao todo, nós vamos terminar com 12 pontos, porque a gente iniciou com 6 e agora a gente está fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Já volto aqui com você. Chegamos aqui no último ponto, e aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui o 12º ponto, você vai fazer simulando a cabeça do ponto aqui, puxando aqui para trás. E aí, você vai puxar a laçada aqui e vai ficar com o fio aqui atrás.
passada. E agora você vai iniciar a próxima carreira. Essa carreira, você vai fazer pontos baixíssimos em cada ponto de base. Então, a gente vai fazer só com a laçadinha, não puxa o fio lá atrás, desfiz, e aí você vai fazer, ó. Contornar aqui com ponto baixíssimo. Assim, a gente tem uma cabeça para este corpo proporcional. Se a gente já fizesse mais uma carreira de aumento, ele ia ficar com a cabeça muito grande. E você dê folga nesse ponto baixíssimo para que ele não fique muito apertado, porque a gente quer que ele aumente essa cabecinha aqui. Então, você deixa os pontos folgados, estica para antes de colocar no próximo orifício, no próximo ponto de base. E assim, olha só como tá ficando. Você cresceu a cabeça deste boneco de neve. E agora, a gente não passa o fio aqui no último ponto. A gente corta. E aí, a gente simula o último ponto, ó. Esse aqui a gente não passa o fio, a gente vai direto aqui. Passa pela cabeça do ponto, como a gente fez no acabamento do círculo maior. E a gente passa aqui por dentro dessa cabeça aqui, que é a cabeça do ponto baixíssimo que você estava fazendo. E aí, eu já pego e trago ele lá para trás. Então, ó, eu passo aqui por trás da cabeça do ponto da lateral e aqui dentro da cabeça desse ponto aqui em cima. E aí, trago o fio aqui para trás, ó. E aí, simulei o ponto. Olha como é que ficou certinho, né? E aí, a gente tem os dois fios aqui atrás para prender essa cabeça de boneco das neves aqui no corpo do nosso boneco. Virei do avesso, olha aqui o lado certo, e esse aqui é o lado do avesso. Olha, você vê que ele tem esses tracinhos aqui, ó, do ponto baixo. Aqui na frente não tem tracinho. Então, aqui, esse é o lado do avesso, e esse aqui é o lado do avesso também da cabeça. Olha os tracinhos aqui. E aí, eu tenho aqui o fio do círculo mágico, eu puxo para apertar bem. Depois, eu vou passar aqui pelo meio da trama para ele chegar aqui na ponta. E com esse fio, eu vou costurar aqui o meu boneco, a cabeça do boneco de gelo. Boneco de neve. Quem tem boneco de gelo é a Frozen. Ó, eu passei por dentro da trama, não tava passando direito. Tirei e coloquei de novo. Pronto, acho que agora vai, hein? Ó, quando a gente passa por dentro do fio, sempre dificulta passar aqui pela trama. Então, vamos botar os dois fios de acabamento aqui próximos. E aí, eu passei aqui, ó, pelo meio da cabeça. Vou passar aqui pelo meio da cabeça do ponto e sair aqui atrás. Ó. E aí, eu vou puxar. Vou passar por aqui novamente e passar aqui por dentro da trama para prender a cabeça deste homem, este boneco de neve. E assim a gente vai ter o nosso boneco de neve aqui, com a cabeça presinha. Vou botar ele com a cabeça assim, ó, passando aqui pelo meio do corpo,
Para costurar a cabeça do boneco no corpo, eu vou passar um pouco aqui, ó. Vou transpassar aqui pelo menos na primeira carreira, ó. Então, eu vou passar o fio aqui por baixo do ponto na primeira carreira, ó. Certo? E aí, eu vou costurar o boneco aqui com a cabeça, passando um pouco do início do corpo dele. E a gente passa, o fio vai e volta. Aqui, ó, vai. E volta. Essa parte aqui que você vai estar fazendo a costura, vai ficar escondida lá, aqui na frente, pelo cachecol que você vai fazer com o fio vermelho. Então, vou dar um nozinho aqui para prender a cabeça dele. Fiz uma laçada, trago ele aqui, passo por aqui. E aí, eu volto e passo aqui por dentro dessa laçada, essa pontinha aqui. E assim eu tenho um nozinho aqui atrás. Muito bem. Agora, vamos pegar o fio vermelho para fazer o cachecol. Vamos iniciar o cachecol, fazendo a laçada inicial. Dessa vez, eu passo a agulha por dentro da laçada, ó. Laçada inicial. Faço um X, passo a agulha aqui por dentro, puxo o fio e aqui eu puxo o nó. Então, eu tenho a laçada inicial aqui na agulha. Agora, vamos fazer correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver como é que tá aqui. Tem que sobrar mais ponta aqui. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Acho que já deu, né? Pra fazer uma ponta bonita aqui. Aí, 26 pontos, eu puxo, alongo o fio e não precisa ser tão longo. E corto, ó. Aí, aqui eu tenho o meu cachecol. Então, eu vou passar aqui por trás da cabeça do meu boneco de neve e vou os fios brancos para lá. Depois a gente dá um acabamento, que a gente vai precisar prender a guirlanda, então eles vão ajudar a gente a prender o boneco de neve na guirlanda. Então, olha só, aqui nós temos o nosso boneco de neve com o seu cachecol. Ó, vamos cortar a ponta assim. Assim. Como a gente fez no outro. Aqui, ó, para prender o cachecol. Pronto, assim ele vai ter fio de sobra. Eu entro aqui por trás, passo pela trama aqui do cachecol que eu dei um nó. Passo aqui pela outra trama. E aí, eu tenho aqui, ó. Não precisa deixar o fio tão longo. E aí, a gente prende o cachecol aqui pra trás, pra ele não fugir.
cachecol preso. Agora nós vamos fazer o proteção de ouvido dele. Para fazer o cachecol não, proteção de ouvido, eu vou fazer um círculo mágico. Vou passar aqui e vou fazer o primeiro ponto baixo. Ops, esse fio é bem fininho. Agora eu vou fazer o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, o quarto, ponto baixo, sempre passando em volta do círculo mágico e do fio para a gente poder fechar o círculo mágico. O quinto e o sexto. Agora eu puxo e fecho aqui, do mesmo jeito que eu fiz o outro. Passo aqui na cabeça, puxo. Se tiver o fio amigurumi verde, eu preferi fazer com esse mais fino que eu já tinha em casa. É um fio, ó, da Cisne Crochê Vitória Quintal. E aí esse fio é mais fininho. Aí eu passo aqui a laçada, pego esse fio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui na cabeça do boneco de neve. Então, eu vou passar aqui, ó, por cima, pegando só uma alcinha do ponto, a alcinha de fora do ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, vou fazendo pontos baixos para... Já aprendi o círculo aqui. E agora eu vou fazendo ponto baixo aqui em volta para fazer o arco da cabeça. Ops. Que esses protetores têm um arco que segura um de cada lado da sua cabeça, né? Então, a gente vai fazendo aqui, simulando com ponto baixo, esse. Aí, eu fiz um ponto baixíssimo aqui. Isso, ponto baixo. Vou fazer 2 aqui em cima. E aqui, um ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. E agora, eu tenho que fazer... Eu vou fazer 1, 2, 3. Aí eu... 4. 5 e 6. E aí eu vou prender, ó, depois eu vou contornar e vou voltar aqui na primeira, lá, primeiro ponto baixo.
primeira correntinha que eu fiz, ó, pra simular um círculo. Eu vou ter que fazer em volta dele pra ficar mais ou menos do tamanho do outro, que ele ficou muito pequeno, né? Então, agora, eu vou fazer ponto baixo nessas correntinhas, 6 correntinhas que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pegar aqui a sexta, que fugiu. Olha só. E aí, eu simulei aqui um círculo mágico aqui para fazer o outro lado do meu fone de proteção de orelha, né? Aí eu puxo o fio e aí eu vou utilizar esse fio aqui, ó, para prender ele aqui na cabeça do meu boneco de neve. Ó, o fio que eu passei aqui para trás, eu botei na agulha e tô trazendo, ó, para prender o meu, ó, como é que agora ficou firme? Prender o círculo aqui desse lado. E esse aqui eu vou usar para prender também deste lado aqui, esse fio. Vou usar a agulha para prender ele aqui. E olha como ficou bem preso. Agora, nós vamos fazer um nó francês do bordado para fazer os olhinhos do boneco de neve. Então, a gente já fez o primeiro olhinho, agora eu venho com a agulha, entrando de trás para frente, e aí tensiono desta forma o fio, segurando com a mão esquerda, e aqui eu faço uma voltinha no fio na agulha, desta forma. Aí eu tensiono, vou num ponto aqui, próximo ao ponto que eu entrei com a agulha, e aí eu, tensionando, puxo a agulha por aqui e faço o pontinho. Agora, olha como é que ele ficou. Um é artesanal, um ficou um pouquinho maior que o outro. E agora nós vamos dar um nó nos fios aqui atrás, para que a gente possa prendê-los e o nozinho e o olhinho não se desfaça. Nós vamos repetir este nó francês para fazer os botões da roupa do boneco de neve. Com o fio na agulha, fio preto, eu venho de trás para frente, aqui no meio da barriguinha do boneco, e puxo. Aí, quando chega aqui, eu faço o mesmo processo. Passo a agulha assim, e nesse caso eu vou dar 2 voltas. Com essas 2 voltas, eu volto e entro bem próximo ao ponto que eu trouxe lá de trás. E assim, vamos puxar. A gente fez o primeiro botão da roupa do boneco. Então, a gente continua com esse mesmo fio. Agora, vai mais embaixo para fazer o outro botão. Aqui a gente faz a mesma coisa. Tensiona aqui o fio, dá 2 voltas. Opa! Dá 2 voltas. E aí, a gente introduz aqui bem próximo, mas num outro ponto, para poder finalizar esse nozinho francês.
O anterior eu não mostrei pra vocês, que eu tava filmando, não tava filmando, eu tava fora da tela. Eu já tenho 2 e agora eu vou fazer o terceiro. Novamente, venho aqui na linha, vou colocar aqui neste ponto. E aí, eu vou puxar o fio aqui pra frente. Com o fio aqui na frente, eu vou pegar a agulha, vou dar 2 voltas. E aí, eu vou voltar com essa agulha bem próximo, mas não no mesmo lugar. Vou fazer aqui. E aí, eu vou passar o fio e vou puxar lá pra trás. E assim, olha, eu tenho os 3 botões do boneco de neve. E agora a gente dá um nó nesse fio aqui bem próximo para que esse botão não se desfaça. E vamos cortar aqui do outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Dá um nozinho bem aqui no início da trama, ó, no outro fio. Então, a gente coloca aqui e a gente dá um nozinho aqui neste ponto. Eu vou dar 2 nozinhos aqui para ele ficar bem preso. Muito bem. Agora, a gente já tem pronto os 3 botões da roupa do boneco de neve. Agora, para nós fazermos a boca, já passei o fio de lá para trás, vou no outro lado e a boca vai ficar reta. Puxo a agulha e agora a gente vai aqui embaixo e faz um pontinho para a boca ficar levemente arqueada. E aqui, esse pontinho, a gente entra e sai no mesmo buraquinho, para ele ficar imperceptível. E assim a gente tem, olha, um sorriso. Ai, que lindinho. Agora, você dá um nozinho atrás para arrematar. Então, falta agora só o nariz. Para fazer o nariz do boneco de neve, eu peguei o fio laranja, passei pelo meio do círculo e agora eu vou voltar aqui pelo meio do círculo também. E aí, ele vai ficar desta forma aqui. Ó, com um narizinho. E aqui atrás, então, eu vou amarrar o fio para que ele não fuja e não desfaça o nariz do nosso boneco de neve. Olha que lindinho. Vou arrematar todos os fios aqui atrás para poder depois colocar ele na guirlanda. E já volto com vocês. Assim, eu tenho aqui o boneco de neve com alguns fios cortados, curtinho, porque ele vai ficar colado na nossa guirlanda. Então, o acabamento aqui atrás não precisa estar bonito. Para você usar ele como enfeite de árvore de Natal, eu sugiro você fazer um outro círculo branco, um outro círculo branco menor para a cabeça e você costurar aqui atrás. E aí, ele vai ficar de forma que você possa virar do outro lado e fica bem o acabamento. Então, assim terminamos o nosso boneco de neve da guirlanda. Você gostou de fazer o boneco de neve comigo? Eu adorei. Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no grupo do Facebook. Por lá eu posso esclarecer todas as suas dúvidas e ainda te dar mais orientações se você precisar. Então, me acompanhe para que você possa ter acesso a outros conteúdos como esse.